Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e, irmãos, eu preciso contar uma coisa aqui para vocês. Eu estava aqui orando, estava aqui lendo a Bíblia, pedindo a Deus uma palavra para te entregar hoje, como sempre eu faço. Mas, irmãos, olha, hoje foi muito forte. O que Deus me mostrou é muito tremendo, é muito maravilhoso. Eu vou te explicar por quê. Sabe quando você olha para a sua realidade hoje e você chega à conclusão de que os tempos lá atrás foram muito melhores do que os de hoje? Você olha para trás e você vê muitas conquistas, muita coisa que deu certo, é claro. A gente nem sempre acerta, nós cometemos falhas, cometemos erros, fazemos escolhas erradas muitas vezes. O nosso coração é enganoso, não é verdade? A Bíblia deixa muito claro isso. Mas você olha para trás e você chega à conclusão que antigamente as coisas eram melhores. E aí você olha para o seu presente e você pensa, não tem mais jeito. Eu nunca vou conseguir voltar a ser como antes. Sabe aquele comerciante que tinha um comércio que dava um bom dinheiro, entrava um recurso para ele todo mês e de repente as portas se fecharam, a situação complicou e hoje ele tenta muitas vezes voltar a ser como antes, inclusive vai de porta em porta, batendo, vai tentando vender aqui e ali, mas nunca é como antes. E o que acontece? Essa pessoa desanima, muitas pessoas nem chegam a recomeçar por causa da vergonha, do que os outros irão pensar, não é mesmo? Irmãos, eu estava aqui orando, inclusive nós vamos fazer uma oração daqui a pouco justamente nesse sentido, para que Deus te dê força, para que Deus esteja com você nesse recomeço. Recomeçar, irmãos, não é fácil. Muitas vezes você vai ter que enfrentar as críticas, as pessoas que não acreditam em você, as pessoas que torcem contra você. Infelizmente, você já ouviu falar de oração contrária? Irmãos, por incrível que pareça, isso acontece muito. Tem muitas pessoas que oram a Deus pedindo que as portas se fechem. Dá para imaginar isso, irmãos? Olha, eu já vi um caso de uma pessoa que orou para que Deus fizesse a pessoa sofrer mesmo. Irmãos, são coisas inacreditáveis e nós sabemos que o inimigo está por trás disso, porque isso não vem de Deus. Aqui no meu canal, graças a Deus, todos os 9.000 vídeos que tem aqui no meu canal, eu busco trazer o ensinamento da Bíblia, eu faço orações baseadas na palavra, que é o mais importante. Inclusive eu escrevi um livro de bolso chamado Vida de Oração, com uma oração para cada dia do ano. Se você tiver interesse, é só você acessar o meu site www.presentecristão.com.br. Lá tem todos os meus outros livros, mas a verdade é o seguinte, irmãos, nós sabemos que muitas vezes esse desânimo, ele atrapalha na nossa comunhão com Deus. Quantas vezes você tem deixado de orar, você tem deixado de ler a Bíblia, porque você está desanimado com a sua própria vida? Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava frustrado, irmãos. Na verdade, Deus frustrou os meus planos na área sentimental. Eu estava tão desanimado e, inclusive, naquele mesmo período, a minha irmã de sangue, ela tinha se convertido. Ela era espírita, ela até psicografava, ela era muito envolvida no espiritismo e de repente um dia Jesus, ele se apresentou para ela, ela teve um encontro com Deus e então ela ficou assim maravilhada, né? Naquele primeiro amor, e ela chegava para mim e dizia, cadê aquele homem de oração que todo mundo falava? Cadê aquele Juninho, né? Porque ela me chama de Juninho. Cadê aquele Juninho que convidava as pessoas para ir nas vigílias de oração, convidava as pessoas para orar, para ler a Bíblia? E então eu me lembro que realmente eu estava muito desanimado. Eu não queria ler a Bíblia, eu estava muito cansado, sabe, irmãos, de ver que comigo as coisas não davam certo. Eu já estava no deserto há tanto tempo. E então eu me lembro que eu profetizei. Eu virei para ela e disse, olha, hoje eu posso estar caído. Hoje eu posso estar aqui, ó, desanimado, frustrado, mas um dia Deus vai me levantar. Irmãos, eu profetizei com toda a fé que eu tinha no meu coração, aquele pouquinho de fé que eu tinha, eu declarei essa grande verdade. Um dia Deus vai me levantar. Inclusive tem um versículo lá no Salmo 118, se eu não me engano, versículo 17, em que o rei Davi, ele disse assim, eu não morrerei, pelo contrário, viverei e ainda anunciarei as grandes obras do Senhor. Irmãos, eu peguei aquele versículo para mim e eu comecei a profetizar, a declarar. Hoje eu posso estar cansado, desanimado, mas um dia Deus vai fazer uma obra maravilhosa
em mim e através de mim. E hoje, irmãos, hoje eu estou aqui, falando para milhares de pessoas todo dia. Aqui no meu canal já são mais de 3 bilhões de visualizações para a honra e glória do Senhor. Eu só posso agradecer a Deus porque isso não veio de mim, isso aí foi algo que começou no coração de Deus. Então, eu não tenho motivos nenhum para achar que eu sou melhor do que alguém, para achar que eu estou fazendo algo extraordinário. Na verdade, eu só estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Não importa a quantidade, Deus vê a fidelidade no seu coração. Talvez você que está aqui me ouvindo, você nunca pregou numa igreja, você nunca cantou para multidões, mas você tem um poder de influência aí na sua casa, na sua família, na sua igreja, que talvez é tão pequenininha. Eu me lembro que muitas pessoas criticaram a igreja que eu frequentava, que era uma igreja que tinha mais de 100 anos de existência, mas tinha pouco mais de 200, 300 membros. E algumas pessoas me criticaram por estar nessa igreja, mas eu agradeço a Deus, porque foi naquele lugar que o Espírito Santo começou a me ensinar tantas coisas. Foi ali que eu me senti útil, que eu me senti pertencente à família de Deus. Então, irmãos, não despreze os pequenos começos. Eu sinto aqui no meu espírito, inclusive, eu quero trazer uma mensagem específica para falar com você hoje, que se sente tão pequeno, começando de novo, sabe? É aquele começo tão humilde, tão assim desprezado pelas pessoas, mas Deus, Ele vê a fidelidade, Ele vê a sua fé, a pureza do seu coração, amém? Então nós já vamos começar. Eu só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. É só você clicar nesse botão embaixo do vídeo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, clica nele e seleciona a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, ok? Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês hoje, Deus me tocou de uma maneira muito forte a respeito disso que tem acontecido com você. Sabe esse sentimento que muitas vezes você carrega e você não conta para ninguém? Aquela dor de achar que a melhor parte da sua vida já passou, que a glória acabou? Pois é, irmãos, tem muita gente que acorda assim, sabe? A pessoa olha no espelho e ela não consegue mais reconhecer a vida que ela tem. Hoje ela olha para o casamento e o casamento é um silêncio só. Mas antes era cheio de risada, era cheio de diálogo, era um casamento abençoado. Até quem passava perto percebia que a glória de Deus estava ali, na sua vida. A alegria estava no seu coração. Ou então você olha para o seu bolso hoje e ele está vazio, mas antes sobrava dinheiro na sua conta. E aí a gente acaba ficando travado, sabe? A gente olha para a nossa vida hoje e a gente até tenta fazer alguma coisa nova, mas logo nós desistimos, porque a gente pensa assim, para que eu vou me esforçar tanto assim, se nunca vai mudar mesmo, se nunca vai voltar a ser como antes? Pois é, irmãos, é exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel há muitos anos atrás, e eu quero te contar essa história porque ela tem tudo a ver com o que você está passando hoje. Para você entender muito bem o que aconteceu, a Bíblia conta que o povo passou 70 anos preso lá na Babilônia. Para pensar, foi mais de uma geração vivendo como escravos numa terra que não era deles, era comida diferente, cultura diferente. E quando eles finalmente voltaram para casa para reconstruir o templo de Deus, Jerusalém estava literalmente uma bagunça. Irmãos, estava tudo destruído. E de repente eles estavam ali, diante de muita pedra, diante de muitas cinzas, muitos entulhos. Mas o maior problema não era tudo aquilo que eles estavam vendo, sabe? Toda aquela destruição. Na verdade, o maior problema eram as lembranças na cabeça deles. Isso porque os mais velhos que estavam ali, eles tinham visto anteriormente o Templo de Salomão, que era uma das coisas mais lindas do mundo. Era cheio de ouro, de madeira cara, de muito luxo, sabe? E aí eles olhavam para aquele começo da nova construção do templo e eles pensavam assim, isso aqui está parecendo um barraco perto do que a gente tinha antes. Isso aqui é pequeno demais, perto do que nós vimos no passado. Então, irmãos, eles ficaram tão desanimados de ficar comparando as coisas que eles simplesmente pararam de trabalhar. É isso mesmo. Eles diziam que ainda não era tempo de construir, mas na verdade o que eles queriam dizer era o seguinte: não vale a pena se esforçar para fazer algo tão pequeno como isso. E você que está me ouvindo agora, eu sei que isso já passou na sua cabeça. Não vale a pena ficar se esforçando tanto, sabendo que o resultado não vai ser o mesmo de antes. Irmãos, Deus não erra o endereço. Se você chegou aqui hoje, o Espírito Santo, ele já está falando com você.
mas Ele vai completar essa obra na oração que nós vamos fazer daqui a pouco, tá bom? Mas eu quero ler para você o que Deus falou com aquele povo, porque o povo estava muito desanimado, sem esperança, e foi naquela hora que Deus levantou um profeta chamado Ageu, e o profeta trouxe uma mensagem que foi direto no ponto. Olha só o que está escrito em Ageu, capítulo 2, versículos 3 ao versículo 5. Diz assim, ó: Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Como ele lhes parece agora? Não lhes parece que é nada em comparação ao outro? Agora, porém, eu quero que vocês sejam fortes. Você, Josué, Zorobabel, o sumo sacerdote e todo o povo da terra, diz o Senhor. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O meu espírito permanece entre vocês, como prometi quando saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu creio que Deus está falando isso para nós hoje. Mãos à obra, o meu espírito permanece entre vocês. E olha que coisa interessante, irmãos. Deus aqui estava reconhecendo que realmente, para quem olhava de fora, aquele trabalho parecia nada. Mas Deus deu uma ordem muito clara: eu quero que vocês trabalhem agora. Ele não estava dizendo: eu quero que vocês trabalhem só quando estiverem felizes ou curados das suas feridas. Não, Deus falou: é para vocês trabalharem agora. Sabe por quê, irmãos? Porque a importância do que a gente faz para Deus não está no tamanho da obra, mas no fato de que Deus está presente ali. E o próprio Deus falou: eu estou com vocês, não tenham medo, não desanimem. E muitas vezes você está aí parado na sua vida porque você está esperando Deus te devolver exatamente o que você perdeu, para só depois você começar a se alegrar de novo, não é assim? Você fica pensando aí: ah, pastor, se o meu marido voltasse a ser como era 10 anos atrás, aí sim eu teria forças para lutar pelo meu casamento. Ou então você pensa: ah, se eu tivesse o salário que eu recebia antes daquela crise, antes da pandemia, aí sim eu ia trabalhar com vontade. Mas, irmãos, a palavra do Senhor está nos dizendo hoje: comece a colocar a mão no arado, comece a colocar pedra sobre pedra agora mesmo que seja pouco, mesmo que tenha sobrado pouca coisa, porque o Espírito Santo de Deus continua aí com você. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui sentindo a presença do Senhor, porque eu tenho certeza de que Deus ele vai fazer uma obra nova na sua vida. E aí você pode até pensar, né? Mas pastor, eu já tentei, pastor. Eu já dei alguns passos, parece que nada mudou. Eu continuo me sentindo pequeno, pecador, muito fraco, pastor. O que eu faço? Irmãos, a gente precisa entender que o processo de Deus muitas vezes envolve lidar com os entulhos. Eu vou te explicar, presta atenção no que eu vou te explicar porque faz todo sentido. Muitas vezes a gente olha para os homens do passado, homens que andavam com Deus, e a gente acha que a caminhada com eles foi fácil, né? Que eles ficavam o tempo todo só pregando, que eles não colocavam a mão na massa. Mas eu vou te contar aqui um exemplo de Neemias. Lembra de Neemias? Ele era o copeiro do rei, ele ficava no palácio, até que um dia o seu irmão chegou para ele e disse: Jerusalém está totalmente destruída. Mais uma vez nós estamos sendo humilhados, derrotados, e as pessoas estão zombando de nós quando nós tentamos reconstruir alguma coisa. As muralhas estão queimadas, destruídas. Quando ele contou isso para Neemias, irmãos, Neemias simplesmente sentou e chorou, porque ele não sabia o que fazer, ele estava simplesmente se sentindo no fundo do poço. Mas ele orou, ele pediu a Deus uma resposta, e então um dia, de forma milagrosa, o rei percebeu que Neemias estava muito triste. E então o rei perguntou: Neemias, o que aconteceu com você? Você sempre foi feliz, alegre, sorridente? E então Neemias pôde contar para o rei: olha, o meu povo está sofrendo, o meu povo está sendo humilhado. Mas o interessante, irmãos, é que o rei, ele era do povo inimigo de Israel. Ele não era amigo de Israel, entendeu? E mesmo assim, o rei deu carta branca para que Neemias fosse lá reconstruir os muros. Deus tocou no coração de Neemias e ele então foi lá reconstruir os muros de Jerusalém. Mais uma vez a história se repete, só que eu quero te mostrar que não foi fácil a reconstrução e inclusive o povo estava muito desanimado, da mesma maneira que aconteceu ali na época do profeta Ageu. Olha só o que está escrito em Neemias capítulo 4, versículo 10 e 11. Olha só que interessante, a Bíblia diz assim: o povo de Judá começou a se queixar.
Os trabalhadores estão cansados e ainda existe muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir esse muro sozinhos. Enquanto isso, os nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, nós vamos cair sobre eles e vamos matar todos, acabando com o seu trabalho. Irmãos, presta atenção nisso aqui. O povo desanimou por causa do entulho. O que é um entulho, irmãos? Os entulhos são os restos daquilo que foi destruído. E trazendo para a nossa própria vida, o que são esses entulhos? São as mágoas que a gente guarda no coração, aqueles pensamentos que vêm na nossa mente, sabe? Que a gente começa a pensar assim: ah, se eu tivesse feito diferente. Ah, se eu não tivesse feito aquela escolha. Se eu não tivesse caído naquela tentação. Irmãos, essas coisas são os prejuízos que a gente tomou lá no passado. E às vezes a sua vida não vai para frente porque você quer construir o muro, mas você não quer tirar o entulho da frente. E por que o povo de Israel estava tão desanimado? Porque eles disseram: ainda tem muito entulho para remover. Irmãos, muitas vezes a gente fica remoendo, as coisas do passado e a gente fica olhando, só para aquilo que sobrou, só para aquilo que restou de tanta decisão errada, de tanta coisa ruim que aconteceu no passado. E é nessa hora que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele joga essas mentiras na nossa mente, dizendo que não vale a pena, dizendo que não vamos conseguir, que não tem mais jeito. Inclusive, os inimigos estavam dizendo para o povo de Israel: vocês podem até tentar, mas nós vamos matar vocês e vamos acabar com esse trabalho. Mas, irmãos, sabe o que aconteceu? Deus continuou usando Neemias para fortalecer aquele povo. É tão importante, irmãos, quando a situação está difícil, você talvez está aí na sua casa e você é a única pessoa que ainda acredita. Você é a única pessoa que tem um sonho de mudar de vida e principalmente você tem fé de que Deus pode mudar a realidade de vocês. Mas o problema é quando é uma pessoa só. Ou seja, você não pode desanimar de forma alguma. Você tem que buscar a Deus, porque Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer. Irmãos, eu me lembro que durante muitos anos eu fui o único cristão na minha casa. Não foi fácil, sabe? Muitas vezes eu orava, eu desanimava, porque eu me sentia solitário nessa jornada. Assim também, quando a gente começa no ministério, eu me lembro que durante muitas vezes eu achava que ser pastor era caminhar sozinho, porque eu não tinha com quem me abrir, eu não tinha com quem pedir conselhos, sabe? Mas na verdade, tudo é Deus, irmãos. Deus permite. Ele permite que a gente passe por essas fases, mas o mais importante é a presença de Deus estar conosco. Amém? E então, voltando aqui para a história de Neemias, Neemias não parou naquele momento. Ele simplesmente colocou o povo para vigiar e para trabalhar ao mesmo tempo. Então, enquanto eles iam colocando tijolo em cima de tijolo, eles continuavam com a outra mão segurando as armas. E tudo porque Neemias acreditava que se foi Deus que começou aquela obra, Ele iria completar. Aleluia! Inclusive o apóstolo Paulo diz que Deus é fiel para completar a boa obra que começou na vida de vocês. E sabe o que aconteceu? O resultado chegou e qualquer pessoa que passasse por ali iria ficar de boca aberta de ver o que Deus fez. Olha só o que está escrito em Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16. Diz assim, Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro finalmente ficou pronto. Quando os nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e se sentiram humilhados. Eles perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, 52 dias, ou seja, o que parecia um bando de gente catando lixo, entulhos, de repente se tornou um testemunho que deu até medo nos inimigos. A virada, irmãos, não aconteceu porque o muro ficou mais bonito do que o muro de antigamente, mas simplesmente porque Deus estava no negócio. Aleluia! E talvez você está aí pensando, se perguntando: pastor, mas será que Deus realmente está comigo, pastor? Eu quero muito recomeçar a minha vida, eu já entendi o recado, mas pastor, eu perdi tanta coisa no passado, será que Deus se esqueceu de mim? Oh, meu irmão, guarde isso que eu vou te falar. Deus nunca te abandonou. Deus sabe das suas fraquezas. Ele sabe que quando você age, quando você toma uma atitude sem consultar ao Senhor, você acaba quebrando a cara.
mas hoje Ele está te convidando a fazer do jeito certo, amém? Deus ama os recomeços, irmãos, os pequenos começos. Ele ama pegar aquilo que o mundo chama de resto e transformar num testemunho poderoso. Olha para a sua vida hoje. Talvez você vai ter que fazer coisas que você não gosta, mas que são necessárias. Ou seja, talvez você vai ter que pedir perdão de novo para aquele seu filho, mesmo que pareça tarde demais. Talvez você vai ter que aceitar aquele emprego mais simples, começar do zero de novo, mesmo que no passado você tenha sido um chefe, um patrão, mesmo que você tenha ganhado muito dinheiro. Ou talvez você vai ter que começar a sua vida de oração só com 5 minutinhos por dia, mesmo que antes você vivia nas vigílias, você orava muito mais. Não despreze os pequenos começos. E se você ficar se comparando, você vai perder a sua paz. Porque quando você compara o seu agora, o seu tempo presente de hoje, com aquilo que você viveu antes, você acaba ficando ingrato, ou seja, você para de agradecer a Deus, você para de ter um coração grato. E a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus para a gente, amém? Então, você não pode mais mudar o passado, é verdade, mas você pode começar de novo, você pode escrever um novo futuro. Não pense assim, pastor, mas eu já passei da idade. Pastor, eu já tenho mais de 40, já não dá mais tempo. Meus irmãos, grandes homens do passado, eles recomeçaram suas vidas depois dos 60, 70, 80. Lembra de Abraão, por exemplo? Ele já tinha mais de 80 anos quando ele tinha cometido vários pecados. Inclusive, ele se deitou com uma mulher que não era sua esposa. Daquele relacionamento teve um filho, mas aquele não era o filho que Deus tinha prometido. E depois que ele cometeu esse grande erro, Deus chama Abraão e ele diz assim: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Ande comigo e você vai ver as coisas darem certo. E foi então, irmãos, que depois que Abraão recomeçou a sua caminhada com Deus, é que veio o filho da promessa, Isaque. A Bíblia diz que Abraão, ele já tinha 100 anos de idade, a sua esposa tinha 90, e se não bastasse o fato deles serem velhos, deles não poderem mais gerar um filho, a esposa de Abraão, ela era estéril, ela não podia realmente ter um filho. Mas Deus, irmãos, é o Deus do improvável. Quando chega o tempo certo, quando Deus decide abençoar, irmãos, todo mundo vai ver e vai reconhecer que a mão de Deus é que operou essas coisas. Glória a Deus. Então, o meu conselho para você, não deixa para amanhã não. Comece a reconstruir hoje. Seja forte, corajoso e mãos à obra. Se você estiver cansado, aí que você tem que orar mais. É nessa hora que você vai colocar diante do Senhor as suas necessidades, os seus pedidos, e Deus vai fazer algo tremendo e maravilhoso. Aleluia? Então nós vamos orar agora. Eu quero muito que você no final compartilhe. Eu sei que tem muitas pessoas que não estão encontrando uma maneira de compartilhar. Se você olhar aqui embaixo do vídeo, tem uma setinha apontada para a direita. E quando você clicar nessa setinha, é só escolher o WhatsApp e enviar para mais pessoas que você ama. Mas irmãos, Deus é maravilhoso, né? Todo dia eu me sinto tão bem, sabe? De compartilhar com vocês uma palavra. E não pense que é só vocês que são abençoados, não. Eu me sinto muito renovado. Já teve momentos em que eu gravei mensagens para vocês e eu é que estava precisando da mensagem. Irmãos, enquanto eu falava, enquanto eu trazia o ensinamento, o Espírito Santo me renovava. E às vezes tudo o que você precisa é de um renovo espiritual. Então nós vamos orar nesse momento em favor de você, da sua vida e da sua família, tá bom? Glória a Deus, feche os seus olhos e vamos nos concentrar agora no Senhor. Vamos nos ligar no trono dele e ele vai fazer coisas grandes nesse exato momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui para te agradecer pela tua bondade, pelas tuas misericórdias. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Ó Senhor, eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo, elas estão totalmente desanimadas, Pai. Essa mensagem, ela trouxe um bálsamo para os seus corações, mas elas continuam precisando de Ti, meu Pai. O desespero é muito grande, as lutas, as batalhas são tão fortes, Pai, que muitas dessas pessoas já até pensaram em acabar com tudo, em dar um fim ao sofrimento. Mas nós sabemos, Pai, que o inimigo está por trás disso tudo também. Estamos no meio de uma batalha espiritual. Deus, e nesse momento eu te peço a proteção divina. Eu peço, Pai, que o Senhor acampe os teus anjos ao nosso redor.
Sabe, Deus, tem muitas pessoas que estão agora me ouvindo e essas pessoas estão no meio de entulhos, do resto que sobrou, daquilo que foi destruído. Quantos sonhos, meu Pai, foram destruídos porque o inimigo seduziu, tentou e a pessoa acabou caindo nas lábias do diabo. Oh Deus, e agora essas pessoas se sentem fracas, se sentem sem valor por causa das perdas que elas sofreram. Mas Pai, eu coloco diante de Ti agora cada irmão e cada irmã que parou no meio do caminho. Aqueles que ficam olhando para trás e eles já não conseguem mais ter forças para prosseguir, para recomeçar. Oh Deus, o Senhor conhece a dor dessa pessoa, Pai. Eu não conheço ela pessoalmente, mas o Senhor conhece. E eu te peço agora, Senhor, cura as feridas, Pai. Quantas pessoas agora vivem se comparando, elas ficam olhando para trás e elas não conseguem enxergar que o Senhor estava com elas, mesmo nas maiores lutas, mesmo no meio daquela depressão. Essa mulher, meu Pai, que sofreu tanto nessa vida e agora vive aí, na cama, não tem força para se levantar. Muitas vezes é um monte de doença que vão surgindo e ela não sabe mais como sair dessa situação. Oh, meu Deus, eu profetizo agora um novo tempo na vida dessa pessoa. Sopra, meu Pai, do Teu fôlego de vida. Sopra, Senhor, do Teu Espírito sobre esses ossos secos, Pai. Oh, Deus, dá força, Senhor, para que essa pessoa volte a trabalhar, para que essa pessoa volte a conquistar as coisas. Eu sei, meu Pai, que não é o fim. Enquanto nós estamos respirando, é porque o Senhor ainda tem uma obra nas nossas vidas. Por isso eu te peço, meu Pai, ajude esse homem, essa mulher a dar o primeiro passo hoje. Que eles não fiquem esperando ter muito para começar a agir, mas que eles coloquem esse pouco que eles têm nas mãos, que eles possam entregar nas Tuas mãos, porque é isso que faz a diferença. Deus, eu repreendo agora todo espírito de desânimo, toda voz de zombaria do inimigo que fica dizendo na mente dessa pessoa: não vai dar em nada, é tarde demais, você já não é mais o mesmo. Eu repreendo agora essas vozes do diabo. Deus, eu oro também por cura. Quantas pessoas, meu Pai, estão doentes agora no corpo, estão sofrendo com enfermidades, estão passando por grandes momentos de provação, de dor, de sofrimento. Em nome de Jesus, cura essa pessoa, meu Pai. Cura, Senhor, eu ordeno que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus. Que essa mulher receba agora o toque do Espírito Santo, a paz, a presença do Senhor. Oh Jesus, visita essa pessoa agora, Senhor. Envia os Teus anjos para fazer a cirurgia, para operar, para colocar paz no coração dessa pessoa. Não são os médicos que vão fazer a cirurgia, mas é o Senhor quem vai colocar a mão, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua paz, pela Tua proteção. Senhor, eu te peço agora pelas pessoas que estão feridas na alma, pessoas que estão com depressão, pessoas que já não têm mais ânimo, simplesmente porque as coisas não saíram como ela gostaria, simplesmente porque as tragédias, mortes e coisas ruins aconteceram. Pai, nós estamos nesse mundo e há tanto sofrimento, meu Pai. Quantas pessoas agora também estão sem emprego, pessoas não conseguem trazer o sustento para casa. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Proteja essas famílias, Pai. Guarda esses filhos, meu Deus, e que o Senhor dê sabedoria, Pai, para esse homem, para essa mulher, para que essas pessoas possam se reerguer. Ainda que comecem com pouco ou quase nada, eu sei que o Senhor pode multiplicar. Tu és fiel, Senhor. E eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já está fazendo aqui hoje. O Senhor começou uma obra hoje. É no nome de Jesus que eu te agradeço. Aleluia. Ó, meu querido irmão, minha irmã, por favor, não saia do vídeo ainda. Eu quero te dar a grande oportunidade da sua vida de reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados e enquanto eu fizer esta oração, eu quero muito que você repita aí onde você está. Diga com as suas palavras: eu creio que Jesus estará te ouvindo agora. Amém? Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que não sou nada sem Ti. Eu te peço, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, restaura, Senhor, cada área da minha vida. Eu não posso mais viver longe de Ti, Jesus. Eu preciso do Senhor. Entra na minha casa, Senhor.
faz uma obra de restauração. Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por causa de mim, para pagar a dívida que eu tinha com Deus por causa do meu pecado. Mas eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e agora está assentado à direita do Pai. Ó Jesus, intercede por mim. Escreva o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço a partir de agora. E eu declaro que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém. Ó meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida deste homem e desta mulher que oraram com toda sinceridade. Eu sei que o Senhor começou agora uma obra nova e grandes coisas o Senhor fará. Não deixa, meu Pai, essa pessoa desanimar na fé. Não deixa ela ser contaminada pelo ambiente à sua volta, pelas pessoas pessimistas, mas que ela possa olhar firmemente para Jesus, o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo,
Tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.